A gente começa a primeira edição do Jornal da Manhã desta semana falando de acordos. Com a justiça superlotada de processos pendentes, uma alternativa vem se popularizando cada vez mais no Brasil, inclusive aqui em Mato Grosso. As câmaras de conciliação têm conseguido êxitos na resolução de conflitos. Em todo o país, há cerca de 110 milhões de processos em andamento, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. A demanda é humanamente impossível de ser atendida em tempo hábil. De cada 10 processos, apenas 3 são julgados em um prazo médio de até 8 anos. Os motivos da ociosidade são inúmeros, mas com o objetivo de reduzir este tempo de espera, surgem as câmaras de conciliação, mediação e arbitragem. Nada mais são que empresas privadas utilizadas na resolução de conflitos de maneira bem mais ágil. As câmaras em Mato Grosso são reguladas pelo Tribunal de Justiça do Estado e as atividades realizadas legalmente. O advogado Paulo Almeida tinha uma ação judicial de inadimplência na compra e venda de imóveis. A demora no trâmite na Justiça Comum o fez procurar uma câmara. A princípio demorou só para marcar a audiência uns 3 meses, né? Surgiu muitos problemas com relação a encontrar o cliente, e isso tinha que ser remarcado, e a justiça não vai atrás, a gente que tem que procurar, tem que se informar, mandar carta, tornou-se um processo moroso, né? E a partir de então eu comecei a procurar outras formas de tentar resolver esse problema sem precisar enfrentar essa morosidade da justiça. Uma pessoa está com um problema imobiliário, um problema familiar, um problema até trabalhista hoje com a reforma trabalhista, e ela entra em contato com a Câmara, ou pessoalmente, ou via software, né? Nós temos um software de conciliação online, e ela fala os dados dela, qual é o conflito, e pede para a gente comunicar a outra parte. Então a gente convida a parte a vir até aqui, né, para a gente conversar nesse ambiente informal e chegar então numa solução ganha-ganha, né, uma solução que as duas partes saem ganhando. Isso é muito satisfatório, por quê? Porque geralmente na primeira sessão a gente já consegue chegar em um acordo. Ou então, em no máximo 2, 3 sessões, as partes conseguem chegar num acordo que seja bom para as duas. A conciliação é indicada para casos em que as partes não têm vínculos, a mediação para quando esta conexão existe. E na arbitragem, as partes elegem uma terceira pessoa para resolver o conflito. Todo direito disponível, ou seja, que pode ser negociado, pode ser levado às câmaras. Solução satisfatória para vocês? Sim, sim. Então a gente pode chegar e formalizar o acordo? Sim. Na escolha do mediador, conciliador ou do árbitro vigora sempre o princípio da vontade das partes. As câmaras têm disponibilizado uma relação, um quadro de profissionais capacitados que podem ser eleitos pelos envolvidos. A Câmara ela tem um quadro de especialistas, de mediadores, de árbitros, que não são funcionários da Câmara, eles são prestadores de serviço. Então, são pessoas que têm know-how e experiência na gestão de conflitos. Então, elas elegem esse especialista para ou ajudar elas a resolver aquele conflito na mediação ou decidir por elas o conflito na arbitragem. Então, as duas partes têm que concordar com aquele especialista. A realidade do judiciário brasileiro faz o CNJ e profissionais da área estimularem a propagação das câmaras de conciliação, mediação e arbitragem. Talvez seja uma das saídas para o desafogamento do sistema.